Ela nunca disse uma palavra, nunca respondeu aos chamados, nunca participou das rodas de conversa. E para muitos isso era tudo o que precisavam saber para defini-la. Mas, e se o silêncio dela escondesse algo que ninguém jamais imaginou? Quantas crianças, todos os dias, são rotuladas, julgadas e deixadas de lado simplesmente porque não se encaixam no padrão? Quantas vezes o silêncio é confundido com desinteresse, quando na verdade é um grito abafado por dentro? Hoje você vai conhecer a história de Luna, uma menina que por anos viveu no próprio mundo, quieta, discreta, invisível, até que um caderno caiu da mochila e com ele caiu também o preconceito, a ignorância e tudo o que tentaram impor a ela. Porque às vezes é no silêncio que moram os gritos mais profundos. E naquele caderno o mundo parou, porque ali Luna finalmente falou. Luna tinha 8 anos, era pequena para a idade, com olhos grandes e escuros que pareciam absorver o mundo, mesmo quando ela não dizia nada. Na verdade, era justamente isso que mais chamava a atenção, o silêncio constante. Nunca respondia ao chamado da professora, nunca levantava a mão, nunca pedia nada. Era como se estivesse presente, mais longe. Na escola, Luna era conhecida como a menina calada. A maioria dos colegas já nem tentava conversar. Alguns zombavam, outros apenas a ignoravam. A professora, mesmo bem intencionada, confessava aos colegas: "Ela me escapa, é como ensinar para um espelho." Em casa, a mãe tentava, e muito. Aprendeu a identificar o que Luna queria pelo olhar, pelos pequenos gestos, mas doía. Doía ver a filha sem amigos. Doía quando os vizinhos perguntavam se ela não ia falar nunca. Doía principalmente não ter respostas. Luna havia sido avaliada por médicos. A suspeita era de autismo, talvez mutismo seletivo. Mas os laudos eram inconclusivos. Faltavam recursos, faltava acompanhamento. E, acima de tudo, faltava escuta. Escuta verdadeira. Ela passava os recreios sentada perto do muro da escola, abraçada à mochila. Não interagia com brinquedos, não gostava de barulho e tinha uma relação estranha com papéis e lápis. Guardava todos com muito zelo, como se fossem preciosos. O que ninguém sabia era o que ela fazia com eles, porque ninguém nunca perguntou. Na terceira reunião pedagógica do ano, o nome de Luna voltou a aparecer. A professora respirou fundo antes de falar. Ela continua sem se comunicar. Não responde, não interage, não participa. E, sinceramente, eu não sei mais o que fazer. A diretora, que lidava com a pressão dos pais e os resultados da escola, sugeriu com frieza: talvez seja o caso de encaminhá-la para uma escola especial. Aqui ela está estagnada. Foi como se a sala gelasse. A mãe de Luna, sentada no fundo, apertou a alça da bolsa com força. Sabia que isso podia acontecer. Já ouvira aquela mesma frase de uma vizinha, de uma antiga professora da creche, de um pediatra apressado. Talvez ela não se encaixe. Mas como aceitar que sua filha não tinha lugar ali? Na escola, a distância só aumentava. Quando os colegas faziam trabalhos em grupo, Luna ficava sozinha. Quando havia apresentações, ela não era chamada. E quando era, congelava no meio da sala, imóvel, enquanto os outros riam ou desviavam o olhar. As crianças, como sempre, notam o diferente. E nem sempre com carinho. Luna virou alvo de sussurros de apelidos cruéis. A muda, a estranha, a esquisita que desenha no ar. Um dia, uma colega pegou seu estojo e brincou de espalhar os lápis no chão. Luna não reagiu com raiva, apenas se abaixou silenciosamente e recolheu cada item, um a um, com um cuidado que parecia exagerado. Depois voltou para o canto, como se nada tivesse acontecido. Mas aquilo a abalou. Em casa passou a dormir menos. Acordava e desenhava por horas. Desenhava compulsivamente. A mãe, exausta, só conseguia observar e rezar para que aquilo fosse de algum modo um caminho. Até que, numa manhã qualquer, tudo mudou. Era uma segunda-feira como qualquer outra. A escola despertava no compasso da rotina. Barulho de mochilas sendo arrastadas, passos apressados nos corredores, vozes infantis misturadas ao som metálico do sinal. Para a maioria,
Era apenas o começo de mais uma semana. Mas naquela manhã, algo discreto quebrou o roteiro habitual. A professora de Luna chegou mais cedo do que o habitual. Estava cansada. Fim de bimestre, muitas provas para corrigir, reuniões acumuladas. Sentou-se à mesa, abriu a pasta com anotações e, ao levantar os olhos, viu sobre a carteira de Luna algo incomum. Um caderno preto, de capa dura, com as bordas desgastadas e manchas de dedo nas extremidades. Estava ali, sozinho, esquecido. Ou talvez não. Nenhum nome, nenhuma identificação. Apenas um pequeno adesivo colado no verso. Uma lua crescente. Ela pensou em deixá-lo. Talvez Luna voltasse para buscar. Mas algo naquele caderno chamava. Uma curiosidade sutil, incômoda. Pegou-o com cuidado, como quem toca algo sagrado, e o abriu devagar. E ali, entre as páginas, encontrou um mundo. Não eram apenas desenhos infantis. Eram narrativas. Sequências inteiras contadas sem palavras, como se cada traço gritasse em silêncio. A organização era surpreendente. Cada página parecia continuar a anterior, como se fosse parte de uma história que Luna construía há muito tempo. Havia cenas completas da vida escolar. A sala de aula vista do fundo, o recreio captado de ângulos solitários, o corredor observado da perspectiva de alguém que se encosta nas paredes para não atrapalhar. Pequenas histórias cotidianas, todas do ponto de vista de Luna. Em uma página, a professora viu a si mesma, sentada à mesa, cansada, cercada de folhas. Logo ao lado, Luna estava desenhada num canto da sala, menor, com um balão de pensamento saindo de sua cabeça. Dentro dele, em letras irregulares, uma frase curta, mas cortante. Será que ela me vê? A professora sentiu o peito apertar. Passou para a página seguinte, agora com mais cuidado. Em outra cena, Luna aparecia no pátio, sentada sozinha, observando as outras crianças correndo em círculos. Em outra, ela estava debaixo da mesa, mãos tapando os ouvidos, olhos fechados, enquanto tudo ao redor parecia girar em caos. Mas mesmo nas cenas mais tristes, havia beleza nos detalhes. Cada lápis colorido parecia escolhido com intenção. Cada sombra, cada contorno, carregava emoção. Então vieram as páginas coloridas. Uma delas parou tudo. Era diferente. Não mostrava cenas, mas sim um diagrama em forma de círculo, dividido como um quebra-cabeça. Cada peça representava uma emoção. Medo, euforia, tédio, angústia, alegria, sobrecarga, silêncio. No centro, um coração pequeno, desenhado com 2 tons diferentes, partido ao meio. Acima, escrito com uma letra delicada, lia-se: "Quando ninguém escuta". A professora fechou o caderno com cuidado, como se estivesse embalando um segredo precioso. Seus olhos marejavam. Aquela menina que nunca dizia uma palavra, havia dito tanto. Tinha gritado com arte tudo o que sentia, e ninguém tinha percebido. Ali, diante daquelas páginas, ela entendeu. Luna não era alheia, não era apática. Estava plenamente presente. Apenas se comunicava em outra frequência. Naquela manhã, ela não conseguiu dar aula. O conteúdo do dia parecia pequeno diante do que carregava nas mãos. Respirou fundo, reuniu a turma, pediu silêncio. "Alunos, hoje nós não vamos fazer a lição da apostila. Hoje eu quero mostrar uma coisa que vai mudar a forma como a gente vê uma colega da nossa turma." Com o caderno nas mãos, ela se aproximou do quadro e, uma a uma, começou a virar as páginas para a turma inteira ver. Silêncio absoluto. Nenhum riso, nenhuma distração. Apenas olhos atentos, curiosos, tocados. E assim, pela primeira vez, a voz de Luna ecoou na sala, sem sair de sua boca. No início, houve apenas silêncio. Um silêncio denso, carregado de algo que os alunos ainda não sabiam nomear. Era como se, de repente, todos os ruídos comuns, o arrastar de cadeiras, os cochichos de fundo, o ranger das carteiras, tivessem sido engolidos por uma presença maior, a verdade. Aos poucos, os alunos se inclinavam sobre as carteiras, tentando enxergar melhor os desenhos projetados no quadro. Os olhos corriam pelas linhas coloridas, tentando entender aquele universo silencioso que agora se revelava diante deles. Página após página,
Os traços de Luna iam sendo expostos, não como rabiscos de uma criança isolada, mas como testemunhos de alguém que observava tudo com intensidade. As cenas não eram aleatórias. Elas tinham lógica, tinha dor, tinha beleza. Era como assistir a um filme mudo, onde cada frame dizia mais do que 1000 palavras. Um desenho mostrava a sala de aula de cima, como se Luna flutuasse no teto, vendo tudo de fora. Em outro, as crianças brincavam no pátio, enquanto ela estava desenhada de costas, afastada, com uma nuvem cinza sobre a cabeça. A legenda: "Aqui ninguém me vê." Os sorrisos foram desaparecendo. A inquietação infantil foi substituída por um espanto silencioso. As mãos antes agitadas agora repousavam quietas sobre as carteiras. Alguns olhavam fixamente para a tela. Outros desviavam o olhar, desconfortáveis. 2 colegas, conhecidos por zombarem de Luna nos recreios, mantinham os olhos baixos. Não sabiam o que dizer. Talvez estivessem entendendo, pela primeira vez, o peso das próprias palavras ditas e das que Luna nunca disse. Uma menina da primeira fileira, que sempre tentava puxar conversa com Luna sem sucesso, enxugava discretamente uma lágrima quando viu um desenho de Luna escondida atrás de uma pilha de livros. A legenda dizia: "Aqui ninguém me alcança." A professora, agora com a voz embargada, virou mais uma página. Era o desenho do quebra-cabeça das emoções. O mesmo que ela havia visto pela manhã. Cada peça tinha uma cor diferente. Cada pedaço representava uma emoção: medo, entusiasmo, sobrecarga, confusão, cansaço, esperança. E no centro, o coração partido. Ela apontou para o centro, respirou fundo e leu devagar, em voz alta. Quando ninguém escuta. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Não era mais um silêncio de desconforto ou desatenção. Era reverência. Era um daqueles silêncios que não precisa ser pedido. Ele simplesmente acontece quando algo maior ocupa o espaço. A professora virou-se para Luna, que até então estava sentada em seu canto, os olhos arregalados, como se ela mesma não entendesse bem o que estava acontecendo. "Luna, você quer mostrar mais?" perguntou com delicadeza, a voz quase em sussurro, sem pressionar, apenas oferecendo. Luna não respondeu, mas seus olhos não se desviaram. Então, num gesto inesperado, ela se levantou. Foi devagar, como quem aprende a caminhar em um chão novo. Cada passo parecia medir a distância entre o medo e a coragem. Caminhou até a frente da sala. A turma, em respeito absoluto, abriu espaço. Ao chegar, Luna estendeu a mão e apontou para uma página específica do caderno. A professora, emocionada, virou a folha. Era um desenho diferente dos anteriores. Mais leve, mais colorido. Era a própria professora sorrindo, com os olhos voltados diretamente para a aluna do desenho. Acima da personagem da professora, um balão de fala dizia: "Hoje eu escutei." A professora levou a mão à boca. Tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. Abraçou Luna, não com pressa, nem com intensidade sufocante. Apenas a envolveu com o olhar, com a presença, com uma emoção contida que não precisava ser explicada. E foi ali, sem uma única palavra dita, que toda a escola entendeu. Luna sempre teve voz. Nós é que nunca aprendemos a escutar o idioma do silêncio. Naquela semana, a diretora chamou a mãe de Luna para uma reunião. Não foi um encontro tenso como os anteriores. Pela primeira vez, havia acolhimento, não cobrança. Mostraram o caderno, os desenhos e descreveram com delicadeza o que estavam entendendo. Falaram sim sobre a possibilidade de autismo, mas falaram com cuidado, não com rótulos, não com pena. Falaram com empatia e a mãe, pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Ela também chorou. Chorou de alívio, de medo, de gratidão. E compartilhou que Luna sempre amava desenhar, desde pequena. Que em casa ela passava horas rabiscando em cadernos velhos. Mas que ninguém nunca tinha dado atenção real àquilo. Era só mais uma mania. Só mais um jeito dela. Agora tudo começava a fazer sentido. A escola acionou profissionais especializados. Uma equipe de apoio foi formada. Um plano de acompanhamento individual foi desenhado. Psicopedagogos, terapeutas e professores passaram a trabalhar juntos com um novo olhar.
Luna começou a receber o suporte que sempre precisou, mas acima de tudo, começou a ter espaço. Com o tempo, Luna não passou a falar com palavras, e ninguém a forçou. Mas algo mudou. Ela passou a olhar nos olhos com mais frequência, a sorrir discretamente, a segurar o lápis com menos tensão. Seus desenhos se tornaram pontes, e essas pontes foram atravessadas. Meses depois, os professores decidiram transformar seu caderno em algo maior. Foi organizada uma exposição dentro da própria escola, com o apoio dos pais e da comunidade. O Mundo de Luna. As ilustrações foram ampliadas, emolduradas e espalhadas pelo corredor principal. Cada uma acompanhada de uma pequena legenda escrita pela própria Luna, com letras grandes e traços firmes. Algumas continham frases, outras apenas uma palavra, mas todas diziam muito. Na noite da inauguração, a escola se encheu. Pais, alunos, professores, funcionários. O ar estava pesado de emoção e expectativa. Um jornalista local compareceu, tirou fotos, entrevistou a professora. E no dia seguinte, a história de Luna saiu no jornal da cidade. Nas redes sociais, a notícia viralizou. Milhares de pessoas compartilharam as fotos. E com elas, uma legenda que se repetia como um eco poderoso. Ela nunca disse uma palavra, mas disse tudo. E se ninguém tivesse aberto aquele caderno? E se mais uma vez Luna tivesse sido apenas a aluna que não fala, a menina estranha, a criança que não participa? Quantas vozes silenciosas nós ainda ignoramos todos os dias? O caso de Luna não é único. Infelizmente, está longe disso. Estudos mostram que muitas crianças no espectro autista passam anos sem serem compreendidas. Elas sentem, percebem, aprendem, mas de um jeito que o mundo nem sempre está disposto a decifrar. E por isso, acabam sendo rotuladas como desinteressadas, desobedientes ou incapazes. Mas Luna provou o contrário. Ela mostrou que há uma linguagem além das palavras, um universo interior que pulsa, grita, ama, sofre e que merece ser ouvido com os ouvidos da alma. Hoje, Luna continua desenhando. Sua comunicação ainda não é falada, mas agora é vista, valorizada e compartilhada. Seus cadernos viraram janelas, para ela e para todos que um dia olharam para o silêncio e enxergaram apenas vazio. Não existe uma única forma de aprender, de ensinar, de se expressar. A verdadeira inclusão começa quando paramos de esperar que todos se encaixem no mesmo molde e começamos a moldar o ambiente para acolher cada um como é. A história de Luna é um lembrete poderoso. Às vezes, o que muda tudo é um simples gesto, como abrir um caderno. E você, está pronto para escutar o que o silêncio tem a dizer?